Bom, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre ensaio de integridade em estacas. Esse ensaio é conhecido também como PIT, tá? E quais são os principais objetivos desse ensaio? É avaliar a integridade das estacas. Então, saber se essa estaca está íntegra desde o seu topo até a ponta. Então é importante lembrar aqui que esse ensaio ele não fornece informação sobre a capacidade de carga daquela estaca que está sendo ensaiada. Ele não vai falar se aquela estaca suporta X toneladas. Tá? E o pitch ele tem um funcionamento ótimo para estacas que tem uma relação entre o seu comprimento e o diâmetro de até 30. Nesses casos é certeza que o ensaio vai dar um resultado mais adequado. Em alguns casos, quando a gente tem situações em que, essa relação entre comprimento e diâmetro chega até 60, é possível ter um resultado satisfatório, mas não é sempre. O garantido é até 30, tá? Falando sobre normas, a gente não tem nenhuma norma brasileira que defina o procedimento do ensaio ou que exija esse ensaio em qualquer situação. Então, quando a gente vai executar o ensaio, a gente usa a norma americana, essa STM que está indicada aqui. E apesar de não ter nenhuma norma brasileira para esse ensaio, muitos projetistas gostam de recomendar o PIT por ser um ensaio relativamente barato e com uma produtividade muito alta e que fornece uma informação bem importante para o controle de qualidade do estacamento da obra. Passando para a preparação do ensaio, ali no momento do ensaio a gente precisa ter o topo da estaca na cota de arrasamento, esse é o ideal. Tá? Em alguns casos a gente faz o ensaio enquanto a estaca ainda está acima da cota de arrasamento, mas a gente tem que pensar que se tiver algum problema entre essa cota e a cota depois lá embaixo de arrasamento, o ensaio pode ser prejudicado porque vai aparecer ali um dano e que na verdade depois esse trecho vai ser arrasado e então a gente teve um problema no ensaio e que não deveria ter aparecido. Tá? No arrasamento não deve ser utilizado martelete pesado, porque esses marteletes maiores eles são muito brutos e podem provocar ali alguma fissura no concreto da estaca, tá? Então ele prejudica os resultados. O concreto deve ter alcançado a resistência nominal no momento do ensaio. Então tem que estar lá, se o projeto pediu FCK de 20, no momento do ensaio o ideal é que essa estaca já esteja ali com concreto com FCK, conforme indicado no projeto. O topo tem que estar nivelado, limpo, bem liso, se possível. E para isso a gente indica aquele disco de desbaste de concreto. Ele é o ideal para deixar esse topo mais nivelado e mais liso, tá? Para fazer esse nivelamento do topo, a gente não pode usar nenhum tipo de argamassa, nata ou grout, tá? Não é indicado, isso prejudica os resultados do ensaio. E no momento do ensaio a gente precisa da superfície seca. Então, se tiver qualquer umidade, ou tem que esperar essa superfície secar, ou pode ser usado algum maçarico na obra para agilizar o serviço. Tá? Como que é a realização do ensaio? A gente fixa um sensor, que na verdade é um acelerômetro, no topo da estaca. Esse sensor ele é fixado com uma massa, que parece uma massa de calafetar, uma massinha assim. E aplica alguns golpes com um martelo, que ele tem um peso conhecido. No geral, a gente aplica 4 golpes, e o equipamento ele registra esses dados e já tira uma média dos 4 sinais. Tá? Então, na verdade, a gente aplica o golpe, esse golpe gera uma onda de tensão que desce até a ponta da estaca e retorna. Tá? E esse sensor, então, vai registrando esses dados. Se tiver alguma variação aqui no meio do caminho, isso aqui vai aparecer no gráfico. A gente já vai entender isso nos próximos slides.
Então aqui como que são as análises dos resultados. A primeira coisa é definir a velocidade de onda adequada para aquele material. Então a gente tem um comprimento que ele é conhecido, né? Ele é o comprimento da estaca que é fornecido no campo pelo cliente. E a gente tem que a velocidade de onda no concreto, por exemplo, varia de 3.500 a 4.500 metros por segundo. Só que a gente não sabe essa velocidade de onda exata. Então a gente vai adequando aqui o gráfico em função da velocidade de onda até que a gente tenha uma velocidade de onda que encaixe certinho esse primeiro pico, que seria o golpe do martelo, tá? A onda caminha até a ponta da estaca e volta, e esse aqui seria então o sinal refletido da ponta, tá? Então a gente com isso consegue chegar numa velocidade de onda mais adequada para esse material. Daí a gente passa para a avaliação das variações de impedância. Então o ensaio nada mais é do que analisar se a gente teve alguma variação de impedância ao longo da profundidade da estaca. Então o que é a impedância? Não se preocupem com essa fórmula aqui, não precisa decorar, mas vale saber que a impedância ela depende do módulo elástico, da área de seção e da velocidade da onda. Então se a gente tiver qualquer variação no módulo elástico do material, isso vai gerar algum pico aqui ao longo da estaca. Tá? E o que pode gerar uma variação no módulo elástico do material? Principalmente a resistência do concreto. Então, se o concreto tem uma variação na sua resistência, isso vai gerar aqui uma variação no módulo elástico, que vai gerar uma variação na impedância. Tá? E o outro fator aqui, então, que interessa para a gente é a área da seção. Se a gente tiver qualquer alteração na área da seção, isso também vai gerar uma variação na impedância. Tá? Então, se a gente tiver alguma variação de impedância no resultado, não tem como saber se isso vem de uma variação do módulo elástico ou da área de seção. Mas a gente sabe que ali tem algum dano, algum fator que não é o esperado, tá? Então aqui, esses dois gráficos seriam gráficos que é o que a gente espera como resultado. A gente tem um primeiro pico, que seria o golpe do martelo. Esse sinal vai lá até a ponta da estaca e volta. E a reflexão de ponta vem aqui para cima, com o pico para cima, se for essa ponta em solo, ou se a ponta estiver apoiada em rocha, o pico é para baixo. Tá? Então esses dois gráficos seriam estacas sem qualquer variação de impedância, sem qualquer dano. E se a estaca tiver um dano? A gente tem uma estaca aqui, por exemplo, que tem uma redução de seção no meio dela. O sinal seria mais ou menos com esse formato. Então a gente tem um primeiro pico, que é o golpe do martelo. A gente tem uma reflexão da variação de impedância, dessa redução de seção, para cima. Tá? Depois a gente tem um pico para baixo também, porque a gente tem então a redução e depois teria um alargamento, tá? Então por isso que é para cima e depois para baixo, para voltar para a seção original. E aqui a reflexão da ponta. Então essa aqui seria uma estaca com dano. E se a estaca tiver um alargamento, a gente tem um pico para cima, que é o golpe do martelo, um pico para baixo, tá? Seria o alargamento, depois ela retoma para a seção original e um pico na ponta. Se esse dano for muito acentuado, tem casos que a gente nem tem a reflexão de ponta, tá? Então a gente só ficaria com esse primeiro pico, o sinal não consegue nem continuar pela estaca e voltar, certo? Então não teria reflexão de ponta. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre pitch aqui de uma forma bem rápida é isso. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição.